Muito bem, boa noite, você que acompanha o canal Políticas RS. Hoje nós estamos saindo um pouco, na verdade não é saindo, porque o contexto também é muito político, mas estaremos saindo do contexto que o canal sempre abordou até aqui, nossas redes sociais também, o contexto político, partidário, muitas vezes local, estadual, também a nível federal. Hoje nós vamos falar aí, além das fronteiras do Brasil, você já está vendo no anúncio ali, professor, ex-professor da FURG, eu vou pedir para que ele mesmo se apresente, um homem muito gabaritado, muito estudioso, que tem propriedade para falar aquilo que hoje está proposto, o contexto histórico de todos os conflitos que acontecem no Oriente Médio, porque eu estava falando nos bastidores com o professor, já está aqui repartindo a tela comigo, que desde que eu me conheço por gente, existe o Homem-Bomba, existe as intifadas existiram, que mais existe a invasão de Israel, a ocupação de Israel, existe bomba caindo, enfim, isso se tornou rotina na vida de todos nós, infelizmente. Mas qual é o contexto? Quem é que está com a razão? Muitas pessoas é, fazem esse julgamento, um pré-julgamento a favor de um lado, a favor de um outro, sem entender o contexto histórico. E a gente sabe que este ano eleitoral, assim como foi há 4 anos atrás, este contexto do Oriente Médio, este lobby com Israel vai ser trazido para o nosso cenário eleitoral, principalmente na campanha a presidente da República. Isso fatalmente estará acontecendo. Como eu já falei, dividindo a tela comigo, o ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande, Zé Flávio. Peço que o Zé Flávio se apresente e diga aí todo o teu gabarito pro pessoal, porque aqui no canal nós zelamos para que pessoas que tenham propriedade de fala venham se apresentar e falar e tenham um espaço aberto. Boa noite, Zé Flávio. Boa noite, Jagger. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É uma enorme honra ter sido convidado para participar dessa tua live e discutir um tema extremamente relevante para o momento da humanidade. Né? Nós estamos assistindo um conflito no Oriente Médio que pode ter consequências gravíssimas no mundo todo e sempre concordo contigo. Muitas vezes as pessoas definem esse ou aquele está certo, esse aquele está errado, e eu apoio isso por razões muitas vezes equivocadas e porque desconhecem o assunto. Né? Eu sou Zé Flávio, eu sou economista, tenho formado pela FURG, tenho especialização em ciência política pela UFPEL, mestrado em economia e desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado em política social e direitos humanos pela Universidade Católica de Pelotas. Eu fui economista técnico administrativo da FURG por longos e longos anos, né, e também fui professor substituto no Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da FURG por 2 anos e professor voluntário no mesmo instituto por mais um semestre. Né? Eu sempre me interessei muito por história, acho que a economia, que é a minha formação base, ela está ligada de forma umbilical, né, como se fosse uma mãe e um filho, com a história, com a geografia, com a sociologia, com a ciência política. Então, eu sempre me interessei muito por esses assuntos, né, e me interesso bastante pela questão do Oriente Médio e de outras regiões onde povos são desprovidos dos seus direitos. Então, é mais ou menos isso, assim, né? E vou tentar, dentro do possível, passar para quem está ouvindo, né, nessa conversa contigo, uma visão mais, mais histórica e também, obviamente, não tem como deixar de ser política sobre a questão dessa questão toda do que está acontecendo agora do Oriente Médio, mas sempre deixando um alerta inicial para as pessoas. Né? A gente tem que deixar de lado, abandonar essa ideia de que tem ali uma luta religiosa, que é uma luta de civilizações que estão combatendo uma outra, que se opõem uma outra. O que tem central, e é em todas as guerras,
em todas as guerras, é a questão do interesse material do dinheiro. Vamos botar assim, do dinheiro, né? Principalmente pelas grandes potências. Né? Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. E que não há, o que a gente chama de geopolítica internacional, o bonzinho e o malzinho. Né? O que tem são interesses. E é isso que também está em jogo nesse momento e em momentos anteriores ali no Oriente Médio. Sim, professor, eu gostaria de abrir lhe perguntando, referente ao cenário que a gente vê no Irã, a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Se fala muito que é pela liberdade, outros falam que o interesse é o interesse do petróleo do Irã. Eu sei que envolve muita coisa agora, como o Estreito de Hormuz, que o Irã ameaça fechar, já houve ataques ali. Enfim, de tudo que o senhor tem observado hoje, qual é a opinião que o senhor pode nos trazer, a certeza que o senhor pode nos trazer do que está acontecendo, que o senhor acredita que num futuro próximo possa vir a acontecer com o Irã, se pode acontecer uma ocupação? Porque antes de completar a pergunta, eu trago uma observação que eu vi uma charge interessante que os norte-americanos eles têm muita sorte, professor. Eles só querem levar a liberdade, não, onde eles levam a liberdade, por sorte, eles encontram petróleo. Olha a sorte do povo norte-americano. E gostaria que o senhor dissesse para nós aí que o senhor vê nesse contexto todo atual aí dessa guerra. Eu vi essa charge também e ela é muito interessante e aponta a realidade. Né? O que nós estamos vendo ali? Ali pelo Estreito de Hormuz, que falou, passam hoje em torno de 20 a 25% de toda a produção de petróleo do mundo. Imagine o impacto disso na economia mundial, na economia de cada país e na nossa casa, na nossa carteira. Porque o mundo é movido a petróleo. Hoje o mundo ainda é movido a petróleo. São carros, são motos, são os ônibus, são os caminhões, né? São navios, são aviões, trens, tudo isso se move a petróleo. Né? E então, o fechamento do Estreito de Hormuz, que já está acontecendo, por enquanto de forma parcial, mas há uma expectativa de vários analistas que eu tenho acompanhado, de que se acirre, porque depois já entra um pouquinho na questão um pouco militar, se fechar aquilo ali é menos 25% de petróleo que vai estar escoando, de 20% a 25% de petróleo que vai estar escoando para o mundo. Né? Isso já levou o Trump agora, ontem ou anteontem, a retirar sanções, mesmo temporárias, sobre o petróleo russo, que estava impedido de circular. Né? Demonstrando claramente essa preocupação. Né? Agora, porque a questão de fechar o Estreito de Hormuz não é só míssil que vai sair de uma base, eles vão minar o Estreito de Hormuz. Colocar minas ali é um problema seríssimo, porque depois tu achar essas minas, mesmo que o conflito no dia seguinte se encerre, é complicado. Então vai levar um tempo ainda para retomar a produção. Além disso, tem o fato de que o Irã está considerando as estruturas dos países que estão com bases dos Estados Unidos, estruturas petrolíferas, por exemplo, onde abastecem navios e aviões dos Estados Unidos e a máquina de guerra dos Estados Unidos na região, como alvos legítimos. Né? E está bombardeando, assim como os Estados Unidos e Israel estão bombardeando a indústria petrolífera iraniana. Ou seja, nós estamos caminhando para um cenário em que efetivamente daqui a pouco vai faltar petróleo no mundo. Existem vários países que têm estoques. Alguns países conseguem escoar o seu petróleo por outras regiões. Como eu falei, são 25% do petróleo que passa, 20% no máximo que passa por ali. Mas mesmo assim, o impacto na economia é muito grande. É muito grande. Junte-se a isso os aproveitadores. Né? Nós estamos vendo muito isso aqui no Brasil. Né? O Brasil ainda não tem problema de estoque de petróleo,
né, principalmente de diesel, mas também de gasolina, e as distribuidoras e os postos de combustível já estão aumentando os preços. Ah, mas vai aumentar no futuro? Sim, vai aumentar no futuro. Mas quando baixa, como tem baixado, já em torno de 20 e poucos, 30% nas refinarias, eles não baixam nos postos. Então, a gente também tem que considerar isso. O impacto vai ser grande, porque as máquinas agrícolas estão movidas a petróleo. Além disso, naquela região também não escoa só petróleo, né? Escoa gás liquefeito, né? Gás para a indústria, gás para as casas, né? É uma região rica em hidrocarbonetos, que é a origem do petróleo e do gás. Também tem muita questão de insumos para a agricultura, como para fazer adubo. Né? O impacto, então, vai ser, se essa guerra se alonga, e a tendência é que se alongue, ela vai ter um impacto muito forte na economia mundial. Nós podemos estar caminhando por um processo de estagnação econômica mundial, né? Se esse conflito se estender pelo caminho que está parecendo que vai se estender. Professor, eu tenho uma outra pergunta, que para mim a resposta é óbvia, mas gostaria de ouvir a resposta do senhor. Já que se diz que a briga é pela liberdade contra o regime, por quê? Por que não existe toda essa ação e bombardeio e talvez uma possível tentativa no futuro de invasão por terra da Arábia Saudita? Também a Arábia Saudita tem um sistema bem parecido. Não é o sistema dos ayatollahs, mas também tem um sistema muito parecido do que o pessoal costuma dizer com repressão, principalmente a mulheres, a população LGBT. Por que não existe esse interesse de levar a liberdade também para a Arábia Saudita, por exemplo, que é ali do lado? Isso é uma questão extremamente importante, né? Porque desmonta de forma real, né, sem especulação nenhuma, sem escolher um lado ou outro, a falácia, né, a conversa mole de que é para libertar o povo iraniano de uma opressão. Vamos ver. Na Arábia Saudita, por exemplo, até pouco tempo atrás, não mais que 5 anos, acho que até bem menos que isso, as mulheres não podiam dirigir. Eram proibidas de dirigir automóvel na rua. Hoje elas podem dirigir, desde que acompanhadas por alguém da família. E várias outras restrições. Né? Várias outras restrições. Qual é a questão? A Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos na região, inclusive tem bases militares dos Estados Unidos no seu território. Então, não tem ataque, não tem questionamento à liberdade, aos direitos das mulheres, ao direito, né, que seja, na Arábia Saudita. Não existe essa contestação por parte dos Estados Unidos. Por isso, porque de um lado nós temos um país, um governo que está alinhado aos interesses dos Estados Unidos, mais ou menos em algumas questões, mas alinhados, e do outro lado não. E qual é o interesse que está colocando em jogo assim? É a questão do Estado de Israel. O Estado de Israel, né? Que está imbricado nisso tudo, que está ligado a isso tudo. Né? O Irã tem uma posição dura contra a existência do Estado de Israel. E depois até podemos tocar nos motivos. Né? E a Arábia Saudita, em que pese resista, não tem relações com o Estado de Israel, mas a Arábia Saudita disse, não, olha aqui, eu aceito estabelecer relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel e aceito a existência do Estado de Israel, desde que haja a criação de um Estado palestino nos territórios determinados lá na resolução da ONU de 1948, que partilhou a Palestina entre palestinos e judeus. Né? A Arábia Saudita disse isso claramente. Né? O Irã não. O Irã diz, não, nós não aceitamos essa divisão da Arábia Saudita, consideramos isso, essa divisão da Palestina, consideramos isso um ato imperialista, entendemos que deve existir um Estado único onde judeus, cristãos e muçulmanos vivam com iguais direitos,
como era antes da criação, diga-se de passagem, do Estado de Israel. Né? Então, essa é uma diferença. E, além disso, o alinhamento do Irã com Rússia e China é muito grande. Muito grande. Fornecimento de petróleo, de tecnologia, né? Recebimento de tecnologia, de informações, de aportes em infraestrutura. Então, é muito grande. E um dos objetivos desta guerra, se tu for ver um mapa da região, aos poucos é isso, é ir cercando e isolando Rússia, mas principalmente China, porque hoje a China é a potência mundial que pode, daqui a pouco, colocar em xeque a hegemonia dos Estados Unidos, que vem desde o fim da União Soviética. Né? Todo mundo sabe, quando existia a União Soviética, havia dessas duas potências que disputavam o mundo. Né? Com o fim da União Soviética, sobrou uma, os Estados Unidos, que se expandiu, obviamente, né, por ter sido era a única potência econômica e militar mais forte. A Rússia, apesar de ter armas nucleares, de ter forças armadas fortíssimas, ela não tem a capacidade militar dos Estados Unidos. Né? E a China está caminhando para isso. Hoje a China já tem avanços fantásticos na área de economia, o PIB chinês cresce demais, né, cresce muito, né, então economicamente a China já se torna extremamente relevante. A China hoje é a maior credora internacional dos Estados Unidos, tem títulos do Tesouro Americano, assim, uma fortuna de títulos do Tesouro Americano. Né, e está crescendo muito em poder militar. Sim. Né, tanto uma expansão numérica, por razão óbvia, a maior população do planeta. Hoje é a segunda, a Índia parece que ultrapassou a China em termos de população, mas é a segunda maior população do planeta, né? E tecnologicamente extremamente avançada. Extremamente avançada. Então a China é uma ameaça para essa hegemonia dos Estados Unidos. E aqui eu digo, não estou dizendo que a China é boazinha, que os Estados Unidos é boazinha, são potências que estão disputando o espaço, né, no mundo. Cada uma buscando os Estados Unidos de uma forma mais belicosa. A China nunca, na sua história, chamamos de história moderna, não vamos chamar de antiguidade por motivos óbvios, né? Ela atacou algum país. Né? Ela tenta, de outra forma, através de contratos, negociações, transferência de tecnologia, avanço, investimento em infraestrutura, construir a sua hegemonia. Né? O que está posto ali é isso. Né? Evidentemente, não é por democracia, para libertar essa ou aquela parte da população, porque o exemplo que tu citou é o mais claro disso. Tem outros, vários outros, mas o mais claro disso é esse que tu citou. Na região, principalmente, na Arábia Saudita, nós temos um regime duríssimo, é uma monarquia duríssima, absolutista duríssima, que impõe uma série de restrições, uma série de não direitos a uma parte enorme da população. E não é atacada, pelo menos não até agora, né? Não se sabe no futuro, mas pelo menos até agora não. A questão é essa, é alinhamento geopolítico e econômico. Sim. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse descrever para nós aí o contexto histórico das origens, pelo menos o contexto moderno das guerras. Hein? Acredito que de 48 para cá seria muito importante a gente fazer uma descrição, até anotei aqui, a Guerra Árabe-Israelense, Guerra dos 6 Dias, teve a Guerra do Yom Kippur, Guerra do Egito, enfim. Se o senhor puder descrever rapidamente para nós, para que a gente possa entender melhor e depois a gente vai estar se encaminhando mais para discussões e conforme o pessoal vai mandando aí o seu alô para nós, eu vou saudando o pessoal. Boa noite, eu Cláudio Gabriel, meu colega aqui de estúdio, do Sindicato dos Pescadores Industriais, que cedeu o espaço. Wagner Bittencourt, que eu entrevistei há pouco também. Boa noite, abraços de Eger, parabéns pelo trabalho, um abraço aí, Wagner, que está nos acompanhando. A Maria Conceição da Rosa, junto com a Moza, lá o pessoal lá de São José do Norte. Eu disse que a nossa audiência é grande em São José do Norte. Um abraço para o pessoal aí
do bairro Carlos Santos, meu querido Bumbo, um abraço, pessoal que nos acompanha em São José do Norte. Luiz Maim, que esteve essa semana aqui neste mesmo cenário, foi entrevistado pelo Cláudio Gabriel. Um abraço aí, o Luiz Maim, que estava. Tá, eu vi a foto aí, eu vi a foto ali com Manuela Dávila, até curti, botei no coração aí, parabéns pelo reconhecimento, tá bom? Um abraço. Quem mais aqui? Vamos lá. Tem comentário aqui do Luiz Maim. Importante entrevista que possibilita se entender a complexa relação entre Ocidente e Oriente, através de um professor com propriedade para refletir e abordar o tema. Olha aí, Neilon Braga chegando aqui, Neilon do BGV também, chegando na transmissão, dando boa noite a todos. Bom, professor, gostaria que o senhor pudesse aí dar uma atualizada, refrescar a nossa memória, o pessoal que já tem mais idade também, vindo lá de 1948, a importância, porque é muito importante essa guerra aí por demarcação de lugares, de territórios que foram firmados lá em 1948 e que hoje já não tem mais essa exatidão de território, de extensão territorial dos países da região, não é isso? Jagger, essa questão que tu coloca, que 1948 é um marco importantíssimo, que é a criação, a divisão da Palestina em dois estados pela ONU, com o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Né? Mas, para a gente falar isso, eu vou tentar ser rápido no que vem antes, que é muito importante, e depois fazer um alerta. Dois alertas, na realidade, tem que ser feitos. Um é que essa questão da Palestina, e que depois se espalha por todo o mundo árabe, né? Falando árabe, e aí estou incluindo egípcios e persas, tá? que é o pessoal do Irã, os persas e os egípcios, lá, obviamente, no Egito. Não são árabes, mas são arabizados. Né? Ela começa muito antes, ela começa antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Porque em 1916, França e Inglaterra estão lutando juntas com outros países contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, o Império Turco, né? O Império Otomano. E ali eles quando a guerra se encaminha para metade, eles já veem que aquilo ali, que eles vão ganhar a guerra. E o que eles fazem? Eles fazem um acordo entre eles, que são as duas maiores potências da época, Inglaterra e França, para dividir as províncias do Império Turco da África, principalmente do norte da África. Por quê? Petróleo. A região ali é riquíssima em petróleo. Líbia, Síria, Palestina, tem riquezas fantásticas. Né? E eles fazem isso, eles dividem entre eles. Só que eles não contam para ninguém, um acordo secreto. Por que não contam para ninguém? Porque eles precisavam dos movimentos árabes, nacionalistas árabes, na Arábia Saudita e nos outros países da região, para combater o exército turco. Eles precisavam deles. Né? Quem puder, assista o filme, que não assistiu ainda, Lawrence da Arábia. Né? Mostra bem essa relação dos ingleses e franceses com os povos árabes e movimentos árabes por libertação ali. Né? E ali fica bem claro que eles fazem um acordo e depois não cumprem, obviamente. Eles dividem entre eles esses dois territórios. Bom, então isso começa no começo. Primeiro eles estabelecem esses protetorados, que eles chamam, mas isso vai adiante. Né? Depois avança. Né? Em 1948 tem pela ONU, depois de uma séria migração judaica para a Palestina, eles acabam, na ONU, levando a essa solução dos dois estados na Palestina. E isso não foi aceito pelos países árabes inicialmente. Os países árabes defendiam a ideia de um único estado, como havia sido prometido para eles, inclusive com a possibilidade de criar um grande estado árabe, que não se concretizou por diferenças tribais e algumas diferenças culturais, então se dividiu em vários estados, mas não aceitavam a divisão da Palestina, de um dos territórios dele dividir em dois ainda. Né?
eles diziam que não, que tem que ser um Estado só, onde todos vivam juntos, árabes, muçulmanos, cristãos e judeus, sem problema nenhum. E isso levou a uma série de conflitos. A primeira guerra, no início ali, depois teve a Guerra dos 100 Dias, a Guerra do Yom Kippur, e vários outros conflitos regionais, né? Mas Israel, com um apoio maciço em armamento, né? E também em apoio logístico de instrução pelos dos Estados Unidos e da Inglaterra, conseguiu se manter e, inclusive, ampliar o seu território, ocupando partes daqueles territórios que eram destinados ao Estado palestino. E isso é uma razão óbvia de conflito. Né? Imagina você vive num lugar há 2, 3 mil anos, sua família vive ali, né? É isso. De repente chegam pessoas vindas maciçamente do leste europeu, principalmente do leste europeu, ucranianos, lituanos, russos, belorussos, húngaros, né? Dizendo, não, essa terra é minha, tu tem que sair daí. Óbvio que tu vai reagir, óbvio, é natural que haja uma reação com relação a isso. E foi o que aconteceu, estabelecendo um conflito na região ali da Palestina que vem até hoje, né? Nós vimos até há pouco, o que estava acontecendo em Gaza, né? Isso. Mas continua acontecendo, agora com uma intensidade um pouco menor, mas continua acontecendo. Diariamente, Israel tem bombardeado Gaza, colocando com terra arrasada, né? E a ocupação também da Cisjordânia, que não tem Hamas. Então, não dá para dizer que foi a Cisjordânia por conta que o Hamas na Cisjordânia não tinha eu na faixa de Gaza. Na Cisjordânia não tem Hamas, né? Então, o motivo pelo qual estão lá é isso, é a ocupação do espaço, é aquilo que eu digo, ocupação do espaço. Ganhar Sim. mais espaço para ter onde plantar, onde explorar o minério, onde explorar o petróleo, onde explorar as riquezas minerais, a agricultura, para explorar. É isso, né? Então, essa é uma das razões dos conflitos do Oriente Médio. E existem aqueles que defendem, né, que somente com a destruição do Estado de Israel, e quando falo do Estado de Israel agora, ou seja, com o fim do Estado sionista, que é o que está lá, Sim. Depois eu falo do sionismo um pouquinho, porque é importante falar, é que a paz vai se restabelecer naquela região. Outros dizem que não, que é possível estabelecer essa paz com a solução de 2 estados. Tá? Isso, sim, o que vier a acontecer, só o futuro vai poder dizer quem está certo. Né? Mas por que eu falo que é importante a questão de mencionar o sionismo e fazer uma coisa? Porque hoje em dia, por motivos óbvios, os sionistas, que são aqueles que defendem o Estado, não é o Estado de é mais que o Estado de Israel, é o Estado judeu, é o que diz na Constituição israelense, que Israel é um Estado judeu, ou seja, um Estado teocrático, assim como é o Estado do Irã, que é uma república islâmica. Né? Sim. O Irã, pelo menos, tem isso no nome, Israel não. Mas o sionismo tenta se confundir com o judaísmo para, por esse, beneficiar de algumas coisas. Do quê? Da história do Holocausto, que existiu e foi terror, não é inegável, né? E da ideia de que é a terra bíblica, é a terra prometida por Deus aos judeus. Tenta se beneficiar disso, o sionismo. Só que sionismo e judaísmo não são a mesma coisa, as pessoas têm que ter isso na consciência. O judaísmo tem 5.000 anos, o calendário judaico, hoje estabelece que nós estamos no ano 5.000 e não sei quanto, né? Não sei certinho, mas é mais se baseia no calendário lunar. É 5.000 e não sei quantos anos. Né? E o judaísmo tem menos de 150 anos. O sionismo, desculpa, tem menos de 150 anos. O sionismo é um movimento político. Fundado, inclusive, segundo... Eu não cheguei a encontrar uma referência séria sobre isso, mas já ouvi alguns
comentaristas falando isso, fundado, inclusive, por um homem austríaco, de origem judaica, a família dele era judaica, mas ele era ateu. Ele era ateu. Segundo as informações que eu tenho até agora, eu estou buscando mais informações para poder efetivamente confirmar isso. Mas a maioria das pessoas que eu ouvi falar sobre isso, né, especialistas na questão do sionismo, colocam isso, que o cara era ateu. Né? Então, assim, ó, isso é uma questão. Então, não dá para confundir. Não dá para confundir sionismo com judaísmo. Assim como não dá para confundir uma outra coisa que também o sionismo se apropria, por isso essa necessária ligação com o que eles fazem com o judaísmo, que é confundir anti-sionismo, que é ser contra a ocupação de apartheid colonialista, racista, que ocorre na Palestina, as leis judaicas, as leis do Estado de Israel, não as leis judaicas, as leis do Estado de Israel colocam de forma clara que é um Estado judeu, excludente, de apartheid. Então, é um Estado como existia, parecido na África do Sul, né? Que foi superado depois de muito tempo. Confundir sionismo com judaísmo e com semitismo, porque não são a mesma coisa. Como eu falei, o sionismo tem menos de 150 anos, o judaísmo tem mais de 5.000. Então não dá para confundir as duas coisas. E também não dá para confundir judaísmo e semitismo. Por quê? O judaísmo, os judeus de origem daquela região do Oriente Médio são semitas? São. Os do leste europeu, não. Mas dali são semitas. São semitas. E eu já vou explicar por quê. Por dois motivos até. Mas os árabes também são semitas. Sim, verdade. E por dois motivos. Por questão de origem linguística, a língua árabe, assim como o hebraico, né, são línguas que têm a mesma origem semita. Mas se nós formos esquecer essa parte linguística, científica e pegar a parte religiosa, também árabes e judeus são semitas. Porque quem são, pelo que está na Bíblia, no Gênesis, os árabes e os judeus? Os árabes são descendentes de Ismael. Isso. Das 12, e Deus prometeu a Ismael que eles se tornariam uma grande nação, e dali geraram 12 tribos, os ismaelitas. Isso, E 12 príncipes ainda. E prometeu o mesmo, né? Isso foi uma promessa que ele fez para Abraão, né? E prometeu o mesmo para outra descendência de Abraão, né? Do seu filho Isaque, que depois vem Jacó, posteriormente chamado de Israel. Ou seja, as 12 tribos de Israel são as 12 descendentes do filho de Abraão, Israel, que antes era chamado Jacó. Tá? Então, veja bem, e por que ambos são semitas? Porque se for pegar a genealogia que está colocada ali no Gênesis, então, Ismael era filho de Abraão, Israel era neto de Abraão, né? Através de Jacó. Jacó não, através do Isaac. Era filho, era neto de Abraão. Abraão era descendente de quem? De um dos três filhos de Noé. Sem. Os descendentes de Sem são o quê? São semitas. Portanto, Abraão é semita, seus descendentes são semitas. Então, dizer que se tu for contra um movimento político sionista, tu é contra o judaísmo, tu é contra o judeu, tu é antissemita, é uma grande bobagem. Mas é uma invenção que se apropriaram muito bem. E aí temos que lembrar, é sempre bom lembrar uma frase de um cara que foi ministro do Adolf Hitler. Do Adolf Hitler. Joseph Goebbels. Goebbels era ministro da propaganda do Partido Nazista e ministro da propaganda de Hitler. Né? E foi nomeado como Hitler como seu sucessor, né? Quando ele resolveu, diz a história, se suicidar. No final da Segunda Guerra Mundial, quando o exército soviético, o exército vermelho,
estava ocupando Berlim. Goebbels disse uma frase lapidar, que é o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes acaba sendo aceita como verdade. Então, o sionismo se apropria disso. Não, o sionismo, o movimento político, se apropria dessa questão de dizer ser antissemita, ser antisionista é ser antissemita, é ser antijudeu, para poder tentar punir e calar quem é contra um movimento político, que é o sionismo. Né? Essa é um pouco da origem da história. Claro, tem muito mais detalhe, mas a gente teria que levar assim, talvez uma semana conversando direto para poder dizer, mas é basicamente isso. Assim, né? Sim, eu gostaria que o senhor falasse para nós da atual situação de Jerusalém, porque se acredita, pelo menos é o que eu escuto, que Jerusalém seria um dos centros dessa discussão de não haver um acordo entre a criação do Estado palestino ali, a nova demarcação ali do Estado palestino, o reconhecimento do Estado palestino e demarcação do território de Israel, porque a Palestina quer Jerusalém como capital, Israel também, até Israel, o movimento sionista trata isso, Jerusalém como capital, é isso? A questão remonta a essa antiguidade. Né? As 12 remonta à antiguidade por quê? Porque as 12 tribos de Israel se dividiram em 2 estados na época, né? Em dois reinos na época. O reino de Israel, né? Que é o que é mais conhecido, mas era uma divisão, não era um estado único para todos os povos da região. E é isso, eles entendem que Jerusalém, como onde fica onde foi construído pelo rei Salomão o seu grande templo de Salomão, né, é a capital de todos do Estado de Israel. É a capital dele. Os palestinos também dizem a mesma coisa. Dizem que Israel é a capital da Palestina porque ali fica uma dos lugares mais sagrados do Islã. Por isso é que, na época da formação dos 2 estados na região, a ONU chegou e disse o seguinte: não, olha assim, essa terra aqui é o Estado da Palestina, essa terra aqui é o Estado para os judeus, o Estado de Israel, a capital que é Jerusalém, que fica no centro, né, numa fronteira, metade oriental vai ser administrada pelo Estado, vai ser administrada pelo Estado palestino, e a metade ocidental administrada pelo Estado de Israel, com supervisão internacional. Pela visão da importância não só de fazer essa divisão, mas também da importância religiosa que tem. Jerusalém tem importância para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que é pela ordem do surgimento, né? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, olha, se nós deixarmos um só tomar conta, isso vai dar confusão. Né? Como se só a partilha que foi feita já não tivesse dado, né? Mas vai dar confusão. Então fizeram isso. Né? Para o quê? Para preservar, teoricamente, sob essa supervisão internacional, e preservar a liberdade dos povos, dos crentes, dos fiéis das 3 religiões, né? E falando religião assim, em termos de cristianismo, né? Não estou dividindo os cristianismo em vários, não, mas dos judeus, de quem professa o judaísmo, de quem professa o cristianismo e de quem professa o islamismo, de ter seus lugares sagrados assegurados, e a sua liberdade de transitar exercer sua religião. E de exercer sua religião. Né? Então, isso é uma parte do conflito. Hoje nós vemos constantemente imagens e notícias nos jornais de Israel proibindo os muçulmanos de orarem
numa das mesquitas mais sagradas para eles, que é a mesquita de Al-Aqsa, que fica no morro, no mesmo morro do templo. Né? Então, era isso que, teoricamente, essa divisão e essa tutela internacional sobre Jerusalém tentava evitar. Né? Notícias, inclusive, há pouco saíram de que cristãos foram impedidos de orar na igreja do Santo Sepulcro. Por quê? Porque muitos cristãos da região são árabes, são palestinos, se consideram palestinos. Né? Então, isso é o que está acontecendo. E o pessoal faz muita confusão. Teria um monte para falar sobre a questão das comparações, diferenças e similaridades entre judaísmo, cristianismo e islamismo, mas aí vai levar umas 3 horas de conversa. Talvez numa outra oportunidade, se tu me honrar com o convite, eu entro mais um pouco nessa questão aí, dessa questão mais religiosa, que é importante, porque muitos cristãos defendem com unhas e dentes a questão do Estado de Israel, e tem o direito de defender, não estou criticando, mas muitos, quando argumentam sem conhecimento. E isso é um problema. Se tu tens o conhecimento e define uma posição, correto. É isso mesmo que tem que ser feito. Tem que conhecer e, a partir daí, te posicionar. Né? O problema é quando tu te posiciona sem conhecer. Esse que é o maior problema. Professor, eu gostaria, se o senhor quiser tocar, não estava combinado, já toquei no início da live, mas acredito que se o senhor seguisse, provavelmente a gente chegaria no assunto. Se o senhor quiser comentar, tranquilo, se não quiser, tranquilo também. Esse ano é ano eleitoral. Se o senhor puder falar para nós, explicar por que crentes aqui do país fazem esse lobby com Israel, sendo que eu vi vídeos e já ouvi relatos, eu conheço pessoas que já estiveram, conheço até uma pessoa que já morou em Israel, morou por 6 meses em Israel, e judeus muitas vezes não tratam cristãos como a gente aqui imagina. Tem imagens, e eu sei também, já foi me relatado, de cristãos sendo cuspidos, sendo discriminados lá em Israel. E o que leva, então, cristãos a ter esse lobby, a andar enrolado com a bandeira de Israel e trazendo isso até para o nosso ambiente político aqui no Brasil? Eu faço essa pergunta porque é uma questão pertinente que surgiu muito forte há 4 anos atrás, deu uma baixada, e agora eu estou vendo que está ressurgindo de novo esse lobby com Israel. Por que tem políticos que, ainda que já sejam batizados no modo evangélico de batismo de submersão nas águas, que vão a excursões em Jerusalém, vão no Rio Jordão, se batizam novamente, sendo que a Bíblia é clara que existe só um batismo, deveria existir só um batismo, isso no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu, mas parece que para fazer um lobby com Israel, para fazer frente ao povo evangélico do Brasil, se batizam novamente lá no Rio Jordão em excursões, e fazem esse lobby, oram no Muro das Lamentações, usam o Kippur sobre a cabeça. Se o senhor quiser tocar nesse assunto, por que tudo isso está vindo à tona justamente agora, neste ano eleitoral, mais uma vez, professor? Essa é uma questão muito interessante. Tu tens razão. O apóstolo João coloca claramente, é um batismo só. Tu está batizado, tu pode até, se quiser, seguir uma religião, mudar de religião, mas tu já foi batizado. Porque o batismo é feito pelo Espírito Santo. A questão de colocar a água ou o óleo batismal, né, é um ato simbólico da unção daquele que está sendo batizado pelo Espírito Santo. Né? Então não há necessidade de optar por mudar a tua religião, a tua igreja, vamos dizer assim, né? A tua igreja, mudar de igreja, tu não tem necessidade de batizar de novo. Tá? Então, alguns fazem isso por uma questão de fé, e aí temos que respeitar mesmo que tenha essa contradição com o que diz a Bíblia. Tá? Mas outros fazem por proselitismo político. E esse é um problema. Esse é um problema. Tá?
Porque utilizar... Porque, vejam bem, e é uma outra contradição. Vejam, eles criticam duramente a questão, porque o Irã é um país onde os ayatollahs mandam, tem a lei, mas porque o que aconteceu no Irã é uma mistura de religião com política. É o que acontece, e isso é inegável, não tem como negar isso. Quem nega isso está negando a verdade, negando a realidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, se utilizam da questão religiosa politicamente, ou seja, não querem que lá faça, mas eu faço. Eu não quero, não. O Jagger não pode misturar religião com política, como já se viu isso, mas eu faço. Isso é uma contradição absurda. E essa questão de Israel, da bandeira de Israel, são duas confusões. Eu vou entrar um pouquinho, talvez rapidamente. Né? Uma delas é a confusão do Estado de Israel atual com o reino de Israel bíblico. O reino de Israel é o reino dos céus. É o reino de Deus. Tanto que existem milhões de judeus ao redor do mundo que são contra a existência do atual Estado de Israel. Vários. Sim. Milhares. Rabinos, né? Gente que teve a família morta nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, prisioneiros nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, que ainda estão velhinhos, estão vivos, têm declarações na internet se colocando contra o Estado de Israel. Vou citar dois, né? Judeus famosos nas suas áreas de atuação, que fizeram isso junto, que eu vou relatar junto com outro. Em 1934 ou 43, às vezes eu misturo o ano certinho, publicaram uma carta no New York Times criticando o Estado, a criação do Estado de Israel, e criticando um partido político que surgiu naquela época, o Partido da Liberdade, que hoje é o Likud, que é o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, por dizendo que as políticas que eles apresentavam e defendiam eram similares às dos nazistas. Sionismo, não estou falando de judaísmo, nem, né, o sionismo, um partido sionista com políticas similares às dos nazistas. Quem são esses caras? Dá para dizer que eles são antissemitas? São judeus. São antissemitas? São antijudeus? Não. Albert Einstein e Hannah Arendt, né, escritora, né, filósofa, né, conhecidíssima. Né? Claro, nem todo mundo tem a obrigação de conhecer, mas estou citando porque são nomes. Né? O Einstein é mais fácil de conhecer, talvez, do que a Hannah Arendt, mas escreveram uma carta, publicaram no New York Times. Eles estavam morando já nos Estados Unidos, né? Tinham fugido da perseguição nazista aos judeus na Europa, estavam morando lá e publicaram uma carta dizendo isso. Né? Então tem essa confusão. Né? E porque as pessoas também não conseguem perceber, falam, mas esses muçulmanos não acreditam em Deus, esses muçulmanos são contra Jesus. Para, vamos ver o que diz o Corão. Né? Corão quer dizer a mesma coisa que Bíblia, sabe? Bíblia é livro. Né? Por isso coloca o sagrado depois, para saber que aquele ali é o sagrado. Corão é livro em árabe. Al-Corão, o livro, em árabe. As pessoas, não. Pô, mas as pessoas não conseguem. Porque eu vi até no Face hoje, porque eles não acreditam em Deus, acreditam no tal de Alá. É a mesma coisa. Dizer que os árabes, que os muçulmanos não acreditam em Deus, porque acreditam em Alá, é a mesma coisa que dizer que os ingleses e os países, os povos que falam inglês não acreditam em inglês, porque acreditam em God. Porque God em inglês quer dizer Deus
E Alá, em árabe, quer dizer Deus. E é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Eles acreditam no mesmo Deus. Eles são religiões abraâmicas. Você vem de Abraão. Né? E mais do que isso, aí tem uma similaridade entre o islamismo e o judaísmo, que para eles Deus é uno mesmo. É um Deus só. Sim. Né? O Espírito Santo não é Deus, é o Espírito de Deus, né? Tanto para o Islã como para o judaísmo. Né? E ambos não acreditam na divindade de Jesus Cristo, com uma diferença fundamental que a maioria dos cristãos não sabe. Não está na Torá, que é o mesmo Antigo Testamento, assim, mas está no Talmud. O Talmud é uma atualização que, após discussões dos rabinos, principalmente os rabinos mais, né, de maior hierarquia, fazem sobre a religião, sobre os conceitos judaicos. O Talmud coloca claramente Jesus como um oportunista que se utilizou né, da fé para pregar. Né? Coloca isso. E mais, o Talmud também diz que a concepção de Jesus Cristo foi uma concepção carnal, que Maria teve uma relação com um soldado romano e desta relação nasceu Jesus. Certo? E, portanto, ele não é o Messias. Os judeus acreditam que o Messias ainda não veio, que virá. E veja que interessante, para os muçulmanos, que também não acreditam na divindade de Jesus, mas veja uma diferença, para os muçulmanos, a concepção de Jesus, eu vou começar pela concepção, é uma concepção milagrosa. Maria recebeu no seu ventre o sopro de Deus através, né, do arcanjo, se não me engano, o arcanjo Miguel. E aí ela concebeu Jesus, ou seja, os muçulmanos têm a mesma visão da concepção de Jesus do que os cristãos. E mais do que isso, e Maria é considerada a mais pura das mulheres pelos muçulmanos. Está lá no Alcorão. E mais do que isso, para os muçulmanos, Jesus Cristo não é filho de Deus, como os cristãos pensam, porque Deus é uno para eles, né? Mas Jesus Cristo é, se não o mais importante, um dos dois mais importantes profetas do Islã. O Alcorão chama várias vezes Jesus Cristo de Ibn Maria, o filho de Maria. Se a concepção de Maria é uma concepção milagrosa e santa, sagrada, Jesus é sagrado. Não é Deus, mas é sagrado. E mais do que isso, para os muçulmanos, Jesus é o Messias. O Alcorão trata Jesus como Ibn Maria, como Al-Meshiach. O Alcorão trata disso. Trata Jesus assim. E mais, eles acreditam que Jesus voltará nos fins dos tempos para derrotar o anticristo e fazer o reino da paz. Ou seja, é muito parecido com o que pensam os cristãos sobre Jesus Cristo. A diferença é que um acredita. São duas diferenças. Que acredita que Jesus é filho de Deus, os cristãos, e os muçulmanos acreditam que ele é um profeta com uma característica, um dos mais importantes, porque a sua concepção foi o único dos profetas cuja concepção é uma concepção sagrada, imaculada. Tá? E, além disso, os muçulmanos não acreditam que Jesus morreu. Diferente dos cristãos, Jesus foi morto. Eles acreditam que, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Deus, sabendo que o que ia acontecer, porque, né, segundo a visão religiosa, Deus é onipresente e onisciente, tudo sabe, né? O que fez Jesus? O que fez Deus? Arrebatou Jesus em
carne e espírito, e levou para o seu lado nos céus, de onde ele voltará nos fins dos tempos, porque ele, como o Messias, ele não conseguiu terminar a sua missão, que é construir o reino da paz. Né? Então, os muçulmanos acreditam nisso. E que no lugar de Jesus, quem morreu na cruz foi o traidor Judas. Os muçulmanos têm essa crença. Foi Judas que morreu. Né? No lugar transmutado, né? por Deus, pelo poder divino, mas foi Jesus que morreu. Então, ou seja, há muito mais similaridades entre o cristianismo e o islamismo do que entre o cristianismo e o judaísmo. Até porque, veja, isso é uma outra coisa muito que eu fico assim, às vezes espantado. O cristianismo, qual é a base do cristianismo? É o Antigo Testamento? Não. Não é? É o Novo Testamento que cria o cristianismo. O Antigo Testamento é muito parecido tanto para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo, né? As origens do Gênesis e todo. Mas depois se divide. E veja, o que Jesus diz? O que Jesus diz que está lá no Novo Testamento? Eu sou a verdade e eu sou a nova e eterna, mais importante, eu sou a nova e eterna aliança. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ora, tu utilizar de passagens do Novo Testamento para tentar colocar coisas hoje é uma contradição com o cristianismo. É uma contradição com o cristianismo. O cristão verdadeiro, ele tem que colocar em prática aquilo que está no Novo Testamento, porque Jesus Cristo disse isso, o Cristo disse isso, o Messias disse isso. Eu sou a nova e eterna aliança. Ou seja, existia uma aliança antiga entre o Deus Pai e os homens, mas eu vim trazer a nova aliança. Aquela ficou na história da humanidade. Eu sou a nova e eterna aliança. Né? E como eu disse, existem muitas semelhanças, muito mais semelhanças entre o islamismo e o cristianismo do que entre o cristianismo e o judaísmo. E eu não estou falando de costumes, eu estou falando de fé, de questão de religiosidade, de visão do divino. Tá? Os costumes são diferentes. Por exemplo, existem judeus que não cortam a barba, não cortam o cabelo, né? Porque entendem que está lá na Torá dizendo que não é para fazer isso. Né? Então é costume. Existem judeus em outros lugares, né, que têm outros costumes. Existem árabes que têm costumes, cristãos têm costumes diferentes no mundo todo. Né? E, incrível que pareça, existe o segundo. Sabe qual é no Oriente Médio? Só para retomar um pouco da história inicial. No Oriente Médio, o país com a maior comunidade judaica, fora de Israel, obviamente, é o Irã. Não sei. É o Irã. Vivem lá há milhares de anos e não querem sair de lá. Eles dizem, nós somos iranianos e somos judeus. E vivem lá. E eu vi declaração de um rabino iraniano judeu. Ele dizendo, o Irã é o meu país. Eu nunca fui maltratado aqui, nunca tive nenhum cerceamento à liberdade da minha religião aqui. Minha família está aqui há milênios, eu não vou embora daqui. Aqui é o meu país. Entende? Então, é que há muita confusão, mas a confusão é por isso que eu falei no início, aos interesses econômicos, de poder. E quando tu pretende destruir um povo, ou dominar um povo, a primeira coisa que tu começa a fazer é a demonizar aquele povo, é a desumanizar aquele povo.
E veja, dizer isso que eu estou dizendo, não estou defendendo o regime dos ayatollahs, eu tenho umas divergências profundas com os regimes dos ayatollahs, como tem divergências profundas com o regime de Israel e com outros governos e concepções pelo mundo afora. Não estou defendendo o regime dos ayatollahs, né? Mas eu também, e aí eu estou com o direito internacional, não defendo que um país tenha o direito de bombardear outro, de sequestrar governante de outro país, de invadir outro país para tentar alterar a forma com que aquele país se organiza. Posso fazer a crítica, tenho todo o jeito de fazer a crítica, faço a muitos aspectos do regime iraniano, como faço aspectos do regime republicano iraniano, como faço ao regime monárquico árabe, né, na Arábia Saudita e em outros países ali também, porque não é só na Arábia Saudita, tem outros que é coisa complicada também, né? Mas não acho que nenhum país tem direito a invadir outro. Eu não gosto do teu governo, vou lá ativado e... Não é assim. Tu tem que permitir que aquele povo daquele país siga o seu próprio caminho. E se tiver que se derrubar, mudar o regime, se revoltar e derrubar o regime, é aquele povo que tem que fazer isso. Aquele povo que tem que fazer isso. Claro, desde que este país não vá invadir o outro. O caso da Alemanha, na Segunda Guerra, a Alemanha estava invadindo o regime. Bom, chega uma hora que tem que dar um basta. Né? Vamos parar com isso. Né? E aí tu tens condições de reagir. E é aquilo que o Irã está fazendo hoje. O Irã não atacou Israel, o Irã não atacou os Estados Unidos. O Irã, segundo a Agência Internacional de Energia, que é quem fiscaliza as usinas nucleares de quase o mundo todo, porque de Israel eles não podem fiscalizar, o Estado israelense não deixa que essas usinas nucleares sejam fiscalizadas. O Irã tinha fiscalização da agência, tem fiscalização da Agência Internacional de Energia, que disse que todos os relatórios diziam claramente: o Irã não está nem perto de enriquecer urânio a ponto de poder construir uma arma nuclear. Estava dizendo isso. E mais do que isso, agora não tenho certeza se foi o primeiro Ayatollah, o Khomeini, ou se foi o segundo, o Khamenei, que disse, que lançou uma, eu não sei como é o nome em árabe, tá? Mas é como se fosse uma bula papal. Vamos supor que o Papa lança uma bula, aquilo né, para os católicos passa a ser uma lei religiosa, que proíbe o Irã de ter armas nucleares. Proíbe. Enquanto outro Ayatollah não vier e disser, não, aquilo não vale, aquilo vale, porque as leis religiosas, aquilo lá é uma república islâmica, ou seja, a lei religiosa ela tem supremacia à lei temporal, à lei laica. Né? Então o cara disse, é proibido, nós não vamos fazer a arma, é proibido construir armas para destruir um outro povo. Então eles não têm, e não estão perto de ter. Né? Como sempre, é outro completamente diferente, não é nada de... o negócio do Irã de armas, de estar perto de construir armas nucleares, dá para lembrar um outro, que as pessoas podem ter esquecido, né? Mas quando a gente fala, eles lembram, né? Uma outra desculpinha, né? Muito esfarrapada, e a realidade se provou depois, porque estão até hoje lá procurando e não acham, dizer que estavam atacando o Iraque porque o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, armas nucleares, né? Destruição em massa. Invadiram o Iraque, destruíram o Iraque, desestabilizaram o Iraque. É dali do Iraque que nasce o ISIS, aquele grupo terrorista, o Estado Islâmico. É ali, por conta dessa desestabilização, né? Nasce a Al-Qaeda, dali que depois, né, se vai para o Afeganistão, mas é dali que nasce a Al-Qaeda. Aliás, a Al-Qaeda é formada por líderes, e uma grande maioria de árabes da Arábia Saudita. Né? Né?
ali por conta daquela estabilização. A Líbia era um dos países mais estáveis e mais ricos do Oriente Médio e do Norte da África. O Muammar Gaddafi é um ditador sanguinário. Vamos lá e... O que aconteceu? A Líbia hoje está dividida em guerras tribais incessantes, em algumas dessas regiões controladas por alguma dessas tribos. A escravidão e o tráfico, a venda de seres humanos voltou. Então, por questão de dinheiro, por causa de petróleo. A Líbia é riquíssima em petróleo e riquíssima em ouro também. Então, é isso que se coloca nessa questão. Né? Mas, infelizmente, o que se aponta para essa guerra, se ela se estender, e pelo jeito vai se estender, porque apesar de toda hora dizer vai terminar em seguida, o Trump está toda hora dizendo, não, termina quando eu quiser. Ele está pedindo, ele disse, eu vou garantir a passagem do Estreito de Hormuz. Ontem começou a pedir para outros países mandar navio de guerra para lá para garantir a passagem do Estreito de Hormuz. Ele não vai mandar, ou não está conseguindo mandar. Porque eu vi uma entrevista de um professor de Relações Internacionais dizendo que os Estados Unidos têm 4 regiões caça-mina, 4 navios caça-mina só. Só 4. Não tem condições de resolver o problema lá. Então, assim, isso e depois que não, vamos aceitar só o Irã, a guerra vai acabar quando nós quisermos. O que disseram os iranianos? Não, a guerra vai acabar quando nós quisermos agora. Aí o Trump dizendo, não. Aí o Trump depois disse, não, eu não negocio, me recuso a negociar com o Irã. Ele faz um jogo midiático, e esse é um problema sério. Porque é um cara que tu não sabe para onde vai. Isso é um problema sério. Né? Porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do planeta. Ainda é. Econômica, eu já acho que não. Se ainda já está bem pertinho. A China bem pertinho. Mas militar é. É um país armado com armas nucleares. Armado com armas nucleares. Né? E é um perigo. Mas os reflexos dessa guerra, se elas se estendem, vão acabar batendo no nosso bolso. Porque o Brasil, eu ouvi também essa coisa, mas o Brasil não é suficiente, autossuficiente em petróleo, sim, na produção de petróleo, mas não em refino. Não em refino. O Brasil precisaria ter mais refinarias para poder atender a demanda interna. Mas, além disso, tem que ver que tipo de petróleo o Brasil produz. Porque tem o petróleo que é melhor para produzir diesel, o melhor que é para produzir gás, o melhor para produzir gasolina, entendeu? Então, tu tem que ver isso tudo. Mas o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. O Brasil hoje, tanto que hoje o Brasil ele faz o quê? Ele pega muita parte do seu petróleo bruto, que ele não consegue refinar, ele vai lá e troca por combustível refinado. Entende? Então, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não em combustível. Para isso, ainda precisa criar, né, construir outras refinarias para que possa ter autossuficiência completa. Não sei se algum país permitiria, porque aí tu deixa de comprar o petróleo das refinarias dele. Né? Sim. Professor, a gente está indo para a reta final, muito boa live, muito boa mesmo. É um assunto que eu gosto bastante. Quero mandar um abraço para o Marquinho Braz, lá na Vila da Quinta, nos acompanhando. Um abraço. Um abraço para Cláudia Castro, também nos acompanhando. O pessoal deixando seu comentário. O senhor tocou numa questão, professor, que a título de curiosidade, eu quero que, se o senhor puder falar, não sei também seu tempo, Hitler teve no cassino ou não? Hitler teve no cassino, se hospedou no cassino, é lenda urbana? Mas pro final. Vou te contar uma pequena história com relação a isso, que é interessante. Não, existe toda uma discussão hoje não, já há algum tempo, né, e muita gente tenta
achar provas disso ou não, de que, na realidade, o Hitler não teria se suicidado. Né? Teriam pego um outro corpo né, similar ao dele, o da Eva Braun, e queimado justamente para não poder ser reconhecido. A gente tem que lembrar que não existia exame de DNA, as técnicas para identificação eram outras, né? muito mais rudimentares do que hoje. Né? E que ele teria fugido, né? Teria conseguido fugir da Alemanha através de uma rede, teria inicialmente ido para a Espanha, que era neutra na época, e de lá atravessado o Atlântico, um submarino, e dado nas costas da América Latina, e passado em algum momento aqui por Rio Grande, pelo Cassino, mais especificamente. Tá? São teorias que um lado diz que tem fundamento, outro lado diz que não. Né? Eu ainda hoje, né, mas hoje, amanhã, depende do que me apresentarem, posso mudar de ideia, não sou daqueles que têm ideia fixa com relação a fatos. Né? Tenho mais tendência de acreditar que ele se suicidou, ele é legal de suicidar. Tenho mais a tendência. Mas não descarto 100% essa outra possibilidade. Porque vários nazistas fugiram da Alemanha, vários, e de alto escalão, não é? Nós vimos há pouco tempo, o Josef Mengele morreu aqui no Brasil. Você pode esquecer isso, mas o Josef Mengele morreu aqui no Brasil. Né? E outros altos nazistas fugiram, se espalharam pelo mundo. Né? Então, essa possibilidade é uma possibilidade ainda. Mas a história que eu quero contar é o seguinte: eu estava vendo esse documentário que falava justamente um documentário chamado Caçando Hitler. Estava lá e quando começou a dar a história do Cassino, eu fui ver o documentário. Aí começaram a falar, aí entrevistaram um cidadão no Cassino sobre uma casa, né, que teria sido, que era uma casa grande, antiga, que a família dele tinha comprado, e que ao comprar encontrou vários materiais de propaganda nazista, porque era uma casa, uma família alemã ali. Quando eu olhei, assim, mas eu conheço esse cara, meu amigo de infância. Nós morávamos, eu morei no edifício da Câmara do Comércio, ali no centro, né? E o apartamento dele, que morava a família dele, eram 3 irmãos, a porta era da frente comigo, assim, até depois brinquei com ele, contei ele, tia, tô sem meu caderninho aqui, mas após você contar, eu quero um autógrafo ainda. Eu era meu amigo de infância. Mas existe uma série de coisas assim, a curiosidade de vendo, né? Mas eu digo assim, ó, existe todo um estudo, uma pesquisa para tentar fazer essas comprovações por coisas que acharam tanto na Argentina, instalações que acharam na Argentina, no Paraguai, no Chile, né? Demonstra uma série de teorias, só que ainda não houve nenhuma comprovação específica de que seria ele. Poderia não ser. Poderia ser, por exemplo, para o Josef Mengele, né? Que esse realmente esteve aqui e morreu no Brasil, como eu disse. Né? Então, poderia ser o Mengele, não o Hitler, que tivesse vindo para cá. O Mengele é um dos mais altos, do mais alto escalão do regime nazista. Né? E talvez tenham vindo outros para cá. Tem alguns nazistas que simplesmente sumiram do mapa. Se eu não me engano, um dos que sumiu do mapa foi o não o Heinrich Himmler, o Reinhard Heinrich, né? Que sumiu do mapa. Pode ter sido um dos que tenha vindo parar aqui na região, né? Mas comprovação de que foi efetivamente... o que foi capturado pelo Mossad na Argentina, estou esquecendo o nome dele, também foi esqueci o nome dele agora. Isso, teve. Né? O Mossad capturou ele na Argentina e levou para ser julgado em Israel. Ele o autor do livro que dá origem, o julgamento dele que dá origem a um livro da Hannah Arendt também, que é a normalização do mal, se eu não me engano. É o julgamento dele que dá. Estou tentando lembrar o nome dele, mas não consigo lembrar agora. Mas ele foi capturado, foi levado para Israel e foi condenado em Israel. Né? Então, vários alto escalão nazistas vieram. Pode ter vindo? Pode não. Podem ter escapado, justamente quando o Hitler se matou. Né? Ter já procurado escapar. Né?
Mas é uma história boa. Eu gosto de ver, eu vejo de vez em quando, eu procuro ver esse documentário de novo, para ver se eles estão avançando em mais alguma coisa. Até agora não avançaram. Estão só na especulação mesmo, né? Na teoria, né? Sim. Sim, não, esses tempos eu estava também pesquisando na internet, e lendo artigo, e também não vi avanço, mas pensei, não vou perder a oportunidade, vou perguntar para o professor. Professor, as suas palavras finais aí para agradecer o pessoal que está com a gente. Se o senhor quiser colocar mais algum assunto que o senhor acha pertinente aqui na transmissão, o senhor fique à vontade. Sim. Bom, primeiro agradecer a ti pelo convite, né? Como eu te falei, foi uma honra, né, ter recebido esse convite, poder falar, conversar com esse tema. Agradecer, obviamente, a todo o pessoal que está nos ouvindo sobre, porque é um tema que é pungente, não só pela questão da guerra atual, né, contra o Irã, mas por toda a questão do Oriente Médio que é muito sensível. É uma região, como eu disse, que é o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Lá estão os lugares mais sagrados destas três religiões, né? Então, aquilo ali é uma região riquíssima em cultura, antiguíssima, uma cultura muito antiga, muito, né, com tudo que passa ali, além de ser uma região riquíssima, né, em petróleo e outros produtos, né, e extremamente estratégica para o mundo todo, porque é uma região que une África, Europa, Ásia, né? Então, estar atento ao que acontece ali é de uma extrema importância. Eu espero ter colaborado um pouquinho com isso. E para encerrar, né, além dos agradecimentos da tia, todo mundo, quero dizer assim, quem puder, assista no YouTube uma entrevista que eu estava assistindo um pouquinho antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, feita pelo Breno Altman, o nome é Breno Altman, com a L, é um jornalista de origem judaica, que ele fez essa entrevista, só não peguei o título dela, com o Ali Dilbrat, que é o presidente da Federação Palestina Brasileira, né, Brasil-Palestina. Falando somente, ele fala mais a questão, ele aprofunda muito mais essa questão das motivações do que está acontecendo no Oriente Médio e do Oriente Médio. É bem interessante assistir essa entrevista, vai dar muito mais subsídios, mais informação para quem tiver se interessar no assunto. É bem bom. E, além disso, se for possível, aí, se conseguir, eu te aviso, eu estou planejando, né, começando a planejar isso, porque custa e a gente, às vezes, não tem grana para fazer isso, tentar apoio do sindicato que eu pertenço lá e de outros sindicatos, né, para tentar trazer a Rio Grande o Breno Altman, né, para justamente para conversar sobre a questão do Oriente Médio e para assinar um livro dele, que, veja bem, como eu disse, existem milhões de judeus no mundo assim como ele. Um judeu que escreveu um livro chamado Contra o Sionismo, para mostrar que é uma hipocrisia imensa alguém dizer que ser contra o sionismo é ser contra os judeus, ser contra o judaísmo, ser contra os semitas, ser antissemita. Um judeu ser contra o judaísmo, um judeu ser contra o semitismo, ser antissemita, é meio estranho. Tá? Mas então, tentando, se a gente conseguir, eu com certeza vou te avisar, porque aí tu pode lá, daqui a pouco, conversa com ele, vai ser por enquanto está só começando no papelzinho o plano, ver como é que faz, como é que não faz, para ver se acontece. Mais uma vez, muito obrigado, Dieger, pelo convite, muito obrigado a todo o pessoal que está aí nos assistindo, né? Foi uma imensa honra, né? E coloco à disposição, né, para conversar, continuar a conversa sobre esse assunto, ou algum outro assunto que tu acha relevante, e que, obviamente, se eu me achar que não está dentro daquilo que eu possa contribuir, eu vou dizer, ó,
Nesse eu tô fora, quem sabe te indico uma outra pessoa, tá bem? Tá Muito ok, obrigado. professor, eu que agradeço. Foi uma live muito rica de conteúdo. Eu quero ler o comentário do Luiz Maim Domingues. Vamos lá, colocando na tela. Luiz Maim, que nos acompanhou do início ao final. Parabéns pela riqueza de informações sobre esta questão que nos afeta diariamente, seja na perspectiva política, seja na perspectiva religiosa. Tem outro comentário aqui também do Cláudio Gabriel. Muito boa live, muito didática. Somos todos espectadores do Breno e do Ópera Mundi. Olha aí o Cláudio Gabriel. Bom, eu lhe agradeço, professor, mais uma vez. Se tiver novidades aí da passagem do Bigodinho, é bom até nem falar o nome, porque o algoritmo da rede social limita o compartilhamento. Se É tiver verdade, novidades aí, é verdade. mensagem do Bigodinho, alguma coisa assim, e o senhor pode também trazer para nós, porque eu acredito que essas Se eu achar memórias. alguma coisa, eu posso ter certeza que eu falo, mas eu ainda estou mais propenso a achar que ele realmente morreu, o corpo foi queimado e que o Exército Vermelho recolheu a ossada e levou para Berlim ou para Moscou. Eu tenho uma lembrança de criança, antes da gente encerrar. Por que eu toquei nessa questão assim? Porque eu tenho uma lembrança de criança, eu não lembro mais o nome do senhor e lembro pouco da fisionomia dele para descrever. Mas eu sou da Vila da Quinta. Minha família é ali da Vila da Quinta, na Vila Nova. E eu me lembro que uma vez se aproximou da nossa família, morou por um tempo ali na região, um homem, mas eu não me lembro direito. Eu me lembro que era uma morenada, cabelo crespo, enfim. E ele contava uma história que ali na região da hidráulica, ali na região do pórtico, ele vinha dali e ele contava a história para todo mundo, assim, sem medo. Ele dizia que encontrou uns caras, e os caras moravam aqui em Rio Grande, e aí os caras estavam conversando num dialeto, foi o que ele disse. Eu me lembro disso, eu era criança, eu me lembro disso. E aí ele chegou perto dos caras, assim, querendo saber, querendo ouvir, e os caras mudaram para português, começaram a falar em português. Só que os caras eram conhecidos ali da região. Só que os caras nunca tinham se mostrado, nunca tinham falado no linguajar, era o que ele dizia para nós. E aí ele conversou com esses caras, enfim, e aí os caras disseram que a origem deles, a origem familiar, era da Alemanha. E aí conversa vai, conversa vem, e os caras defenderam bravamente aí o nazismo. E aí, aqui em Rio Grande, e aí resultado, ele dizia que os caras falaram para ele que os pais vieram fugindo do nazismo, mas não em prol de uma liberdade, sim porque eram nazistas. Sabe, isso daí, eu era criança e eu me lembro que, poxa, eu escutava a conversa dos adultos, que eu não sabia o que era isso. Aí eu perguntava para um, para outro, e dizia, não, foi um cara muito mal, que matou muita gente, a Segunda Guerra Mundial. Tá, depois eu cresci, fui estudando e tal, mas isso nunca saiu da minha cabeça. E eu me lembro que a gente era um guri, a gente jogávamos futebol, que a minha infância foi assim, sabe? Início da minha juventude também. Na rua, pé no chão, jogando bola, brincando de esconder, Ah, isso era bom. assim. E toda a gurizada Hoje, da época o se pessoal vai reunia. ficar com o dedo forte do videogame hoje, pessoal. Se eu reunir a gurizada da época, os adultos também, eles vão contar a mesma história. Mas eu era criança, não lembro muito da fisionomia, não lembro de Dá detalhes, bico com o mas eles dedão no contavam. paralelepípedo, hein? Dá bico no dedo, com o dedão no paralelepípedo quando estava jogando bola na rua. Pô, coisa boa. Ralava o joelho, mas era bom. Enfim, o que acontece? A gente taxou ele como um louco, um lunático, alguém. Depois, do nada, o cara saiu, não morou mais ali, se mudou, não avisou ninguém, foi embora. E eu cresci rindo dessa história, com isso na cabeça, mas rindo, te lembra do cara meio louco que a gente falava na época? O cara meio louco que falava lá, tá? Aí depois, anos depois, apareceu esse documentário. A gente, puxa vida, eu me lembro que eu falei com um amigo meu da época. Te lembra da história daquele cara louco? E o cara, pois é, será que o cara louco tinha alguma razão? Talvez não o Hitler vindo para cá, mas algum nazista, Ah, sabe? sim, é E, possível, é possível.
isso ficou assim, agora eu me encontrei com o professor, digo, vou perguntar. Mas tá bom, o pessoal ficou feliz aí com a live. Em outra Obrigado. oportunidade, acredito que voltaremos sim, até por quando tiver novos desdobramentos importantes lá no Oriente Médio, referente à guerra, com certeza eu vou procurar o senhor novamente. E é interessante as pessoas, uma coisa que eu tenho comigo, posso estar errado, mas tenho comigo. Tem pessoas que prezam muito por apagar a história ruim. Eu sou da turma que não, que acredito que se deva ter memoriais, que se deva ser conversado nas escolas, para que não se repita, para que quando tenha um foco, Exatamente. como tem acontecido de focos neonazistas na internet, células neonazistas que são descobertas em todo o mundo, muitas vezes, assim como agora está se descobrindo, eu vi uma reportagem essa semana, que talvez essa explosão de feminicídios que a gente vive, não só no Estado, mas no país, se deva a desafio de internet, de grupos de internet. Até existe, professor, o senhor deve ter visto, eu acredito também, e pessoas que estão nos acompanhando devem ter visto, que existem grupos na internet de treinamento para o homem agredir a mulher quando ela se nega a ter relacionamento. Existe treinamento para agressão. É possível. Naquilo que chamam de Deep Web, né, que é aquela internet mais escondida, mais coisa assim, é possível. É possível que é um crescimento muito grande desse tipo de crime, né, que é preocupante. Mas uma notícia boa, hoje foi reinaugurada em Rio Grande a Delegacia da Mulher. Né? É bem interessante. E a delegada que tá à frente, eu conheço ela. Né? Foi minha aluna quando eu dei aula, porque eu dei aula, como eu te falei, como professor substituto, eu dei aula para o curso de economia, né, que é a minha formação, mas também o de curso de direito tem uma disciplina de economia, dei aula lá também, e ela foi minha aluna lá. E é interessante porque reabriu, né? Porque existia, foi fechado e agora foi retomado a questão das delegacias da mulher. Eu acho muito extremamente importante, né, que isso seja. É complicado. A internet ela é extremamente positiva, mas também pode ser muito negativa, né? Pode ser muito negativa, porque muita coisa acontece e a gente acaba nem sabendo, mas é complicado, é complicado. Tá? Exato. Mais uma vez, professor, obrigado por tudo, obrigado para você que nos acompanhou também, pessoal que chegou no meio da transmissão, pessoal que está aí desde o início, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, Política RS, também no YouTube. Nós chegaremos a um ponto em que estaremos fazendo live aí para redes sociais de modo simultâneo hoje, só no Facebook. Com certeza. Eu vou baixar, vou colocar no YouTube também, tá bom? Um abraço a todos. Uma ótima noite de sábado. Um abraço. E um ótimo domingo. A todos. Tchau, professor. Tchau, até mais, Ian.